Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sabe que esses dias eu coloquei na nossa página do Face o processo de eu fazendo meu pão integral e tal, e muita gente falou: ai, passa a receita, mostra pra gente teu passo a passo, como é que tu faz, desde o começo até o final, como é que fica. Então eu resolvi hoje fazer esse vídeo pra mostrar pra você como é que eu faço meu pão, tá? E eu vou dar algumas dicas pra vocês agora. E além da praticidade, ser saudável é muito mais econômico. Porque quando a gente é mãe, a gente é dona de casa, trabalha, dentro de casa ou fora de casa, né? A gente luta muito contra o tempo. E desde que a gente casou, assim, a gente ganhou essa máquina de fazer pão. Só que eu nunca usei muito porque, eu não sei, eu não gosto muito do sabor que fica depois do pão, né, depois de assar. Mas eu fiz algumas vezes para quebrar o galho e até alguém me falou assim: nossa, por que tu não usa na opção amassar só? Porque daí vai te poupar muito tempo. Só põe o pão para sovar e depois modela e põe pro forno. É verdade, né? Porque às vezes a gente acaba não fazendo por falta de tempo, porque tem que ficar ali amassando, cuidando do pão. Então eu resolvi testar com a máquina. Gente, deu super certo e hoje eu só faço os pães assim. Deixa o pão bem macio porque fica quase 40 minutos sovando. E é muito prático, porque a gente põe os ingredientes ali e esquece o pão. E é isso que eu vou mostrar hoje pra vocês, tá bom? Então anotem aí a receita. Antes de ligar a máquina, eu liguei já na tomada, mas antes de mudar aqui as opções, a gente coloca todos os ingredientes dentro. Aqui eu já misturei, eu uso 3 xícaras de farinha integral e 3 xícaras de farinha branca, tá? Essa minha receita de pão integral é meio a meio. Então eu coloco primeiro, já coloquei aqui as farinhas, tá, gente? Total são 6 xícaras. Ok. Depois eu coloco 3 colheres de sopa de açúcar mascavo, você pode usar mel ou melado também. 1 colher de sobremesa cheia de sal, tá? Primeiros ingredientes secos. Eu uso o fermento biológico instantâneo, tá? Eu uso um pacotinho de 10 gramas para essa receita. E outra coisa que eu uso, só que é opcional, só que eu acho que o pão ele fica um pouco mais macio, mais fofinho, que é esse Concerto melhorador de pães, tá? E aí para essa receita eu uso meio pacotinho desse que tem 10 gramas. Ok, depois que eu coloco os ingredientes secos, aí eu coloco aqui na opção da máquina, tá? Aqui na minha opção, se vocês não tiverem a máquina, gente, dá pra fazer o pão de qualquer forma, tá? Eu só uso assim pra facilitar a minha vida. E às vezes você tem aí a máquina dentro do armário, você não usa há anos e aí agora tem uma utilidade pra ela, tá? Então aqui eu coloco a opção amassar e aí ligo. E aí ela começa a misturar, tá? Então tá misturando agora os ingredientes secos. Enquanto isso eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Eu coloquei pra hidratar 2 colheres de sobremesa, de linhaça, e 2 colheres de sobremesa de chia. Coloquei um pouco de água e deixei hidratando, ó, como já tá bem consistentezinho aqui. E eu uso essa mistura pra colocar no pão, porque deixa o pão super macio e bem saudável, tá bom? Então, quando começar a arrumar os ingredientes, não esquece de deixar hidratando. E aí depois só colocar na massa, tá? Ela já tá misturando ali os ingredientes secos, então eu vou colocar a minha misturinha. Só coloca um pouquinho de água o suficiente para cobrir as sementes. Ó, ficou um gelzinho, né? E aí eu coloco 3 colheres de sopa de óleo de girassol. Pouco óleo que vai, gente, na massa, tá? Só 3 colheres de sopa. Aí agora deixa ela misturar um pouquinho. E aí vou colocando aos poucos a água morna, tá? Vou colocando aos pouquinhos e aí vai dando ponto aqui. Tá? Tem que esperar mesmo ela misturar, porque no começo ela demora um pouquinho. Gente, um detalhe importante é que a questão da farinha, da quantidade de farinha para a quantidade de água. Nem sempre vai ser a mesma quantidade de água para a quantidade de farinha. Isso eu aprendi na prática e quem faz pão sabe disso. Porque às vezes a farinha está mais úmida ou menos úmida, vai precisar de mais água ou menos água. Então, tem gente que gosta de colocar os ingredientes líquidos primeiro, toda a quantidade de água e dar o ponto com a farinha.
Eu prefiro fazer o contrário, eu prefiro colocar toda a farinha, os ingredientes secos, e eu prefiro dar o ponto com a água para não correr o risco de eu colocar muito mais farinha no pão. Porque às vezes depois fica um pão com mais farinha branca, fica um pão mais pesado, então eu prefiro dar o ponto com a água, tá? Então aqui ainda tá um pão, a massa mais ressecada, aí eu vou colocar mais um pouquinho de água. E aí vai deixando misturar, bem que daqui um pouco ela já... Vocês vão ver como é que já fica a massa. Tá, aqui na minha opção ela marca o tempo total de mistura 1h30, aqui já deu 5 minutos que ela tá mexendo, mas dá 1h30. Então, depois de bater bem, eu fecho, deixo ela descansando, ela vai crescer e aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Super simples, gente, a gente esquece. Pode fazer outra coisa, limpar, fazer o que precisar e o pão fica aqui. Fica mais um pouquinho. Agora eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. Gente, eu salpiquei um pouquinho só de farinha, porque eu achei que tava grudando um pouquinho nos cantinhos. Mas agora eu coloco a mão, ó, não tá mais grudando, tá? E esse é o ponto da massa. Não precisa deixar 1 hora descansando, porque depois quando a gente modelar e colocar na forma, já vai descansar um pouco mais. Isso porque a gente tá usando o fermento biológico seco instantâneo, né? Se é o fresco ou a massa mãe mesmo, aí já são os 500, né? E a gente tem que mudar um pouquinho a forma de fazer. Mas para esse fermento, tá certo. Agora eu vou fechar e deixo ela fazendo o trabalho dela e vou fazer outra coisa. Oi, gente! Voltamos agora com os meus ajudantes aqui para colocar a mão na massa mesmo. Aqui no ciclo ele já tá quase terminando de descansar. Se deixasse mais 20 minutos ele ia começar a assar aqui na máquina, mas a gente vai assar no forno. Então eu tirei, olha aqui como ele cresceu bem. Ela já tá ultrapassando quase aqui o tamanho da forma. E agora a gente vai colocar na mesa. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra modelar os pães, tá? O melhor pra fazer pão é numa superfície de madeira ou de mármore, né, granito, ou de inox. Como é que tá o pão? Tá macio? Mamãe, corta. Só um pouquinho, filho. Toca aqui como é que tá. Olha como ele tá macio. Sabe como é que a gente vê? Uma dica bem legal. Quando a gente coloca o dedo e ó, ele logo sobe, deixa eu fazer aqui mais pertinho pra vocês verem. Quer dizer que o pão tá macio o suficiente, ó. Eu vou afundar meu dedo e olha como ele sobe rapidinho aqui. Quer dizer que o pão, ó, já tá bem macio. A gente afunda o dedo e ele sobe, tá? Eu vou cortar a massa aqui em 2. Cuidado da faca, filho. Cuidado da mãozinha. Tá, essa receita aqui rende 2 pães aqui na forma de pão. Então, a gente vai fazer na forma. Mamãe, posso pegar? Um pouquinho. Vamos deixar esse aqui separado um pouco? E agora, ó, vocês já vão ajudar a fazer o outro, tá? Ó, a gente faz uma bolinha. Vendo aqui? Assim. Mamãe, eu posso amassar? Aí, ó, agora, deixa a mamãe mostrar. O outro é de vocês, tá? Isso aqui a gente faz, ó, só estica aqui. Estica um pouco a massa. Entendeu? Entendeu? Ah, peraí, a gente tem que untar, né, gente? Ó. Aí agora olha o que a gente vai fazer com a massa. Vamos tirar o rolo aqui. Só estica ela e enrola. Enrolou. Dá uma ajeitadinha. Ó, aqui. Põe na forma. Vou mostrar como é que tá. Ó. Aí agora a gente deixa crescer mais um pouquinho. Vou colocar aqui. Enquanto isso, agora, sempre bom deixar essa parte para as crianças, assim, Luca, ó, se divertirem um pouquinho.
Olha que lindo, gente, os pães do Luca e do Pietro. Tão bonitos, né? Sim. Ó, e esse aqui, ó, já tá começando a crescer. Então agora, eu vou colocar no forno, morninho, pra aquecer. Se bem que tá tão quente que ele vai crescer rapidinho. Só crescer um pouco e a gente assa, tá? Já vou mostrar pra vocês. Oi, gente, aqui estamos de novo. E só pra falar pra vocês que os pães ficaram descansando por cerca de 25 minutos, tá? E aí depois eles assaram por mais 20, tá? O forno tava bem quente, então eles assaram rápido. Cuidado, filho. Ó, esse aqui, ó. Agora eu vou desenformar, ele já esfriaram só um pouquinho, Pi, ó. Olha como ficaram. Ficaram bonitos, cresceram bem, ó. Super macio. Esses aqui das crianças também, ó. Como ficaram. Tá? Foi super simples. E agora a gente vai experimentar. Ficou bonito os pães de vocês? Sim, ficou. Ficou, Luca? Teu pão ficou bonito? Você quer experimentar um? Sim. Então experimenta. Eu vou mostrar Tá aqui bom. pra vocês. Deixa eu pegar esse aqui. Pra vocês verem um pouquinho da textura. Olha aqui como é que ele fica. Olha aqui. Olha como tá macio. Uma dica é que se por acaso, na hora que vocês tirarem do forno, a casquinha ficar um pouquinho dura, é só colocar um pano úmido por cima que ela fica macia. Mas nesse caso aqui, a casquinha ficou macia, não ficou dura, não. E como é que tá o pão? Luca? Como é que tá o pãozinho? Tá bom? Vamos experimentar? Tchau. Ficou bom? Tchau. Então é isso, gente. Super fácil. Se tiver alguma dúvida, pode deixar ali embaixo nos comentários que eu respondo. E eu espero que vocês façam em casa. É um processo bem rápido, simples, não dá muito trabalho e fica um pão super saboroso e saudável. Tá? E a criançada, como vocês podem ver, amam. Vocês podem fazer também com essa mesma massa. Pastel, pizza, esfirra, calzone, como a gente fez ontem, né? Que tava bem gostoso. E é sempre legal deixar as crianças ajudarem porque eles gostam dessa bagunça, eles gostam de mexer na massa e eles participam e vão aprendendo desde cedo também, ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos. E se você não se inscreveu no nosso canal, só se inscrever e fique por dentro de todas as nossas novidades, porque toda semana a gente tem um vídeo novo, tá bom? Vamos dar tchau então? Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Vamos comer?